Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Graças a Deus por mais um dia. Hoje, quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. E hoje nós vamos começar aí uma nova série de estudos, dessa vez sobre a fé bíblica. E para iniciarmos aí nossa jornada, nós vamos utilizar algumas reflexões tragas por um livro muito interessante de Edvard T. Velk, chamado Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Esse é um livro que trata acerca do temor do homem e do temor a Deus, mas nós vamos ver aqui algumas aplicações bíblicas, por meio de alguns enfoques que ele vai nos dar acerca desse entendimento do que é o temor de Deus e o que é o temor do homem. E através desses dois tipos de temores, nós vamos tentar entender biblicamente como é que nós devemos colocar a nossa fé no local correto, nossa fé em Deus. Muito bem? Então, vamos começar aqui por alguns tópicos. Primeiro, por uma definição, claro, que precisamos partir dela, O que é a expressão temor do homem, Vamos começar por aqui. Primeiro, são 3 palavras que precisam aí de alguma explicação. E se você está presente aqui, você tem uma folha, você pode estar recorrendo aí às anotações que eu fiz da nossa fala. Primeiro, a palavra temer, no sentido bíblico, é uma palavra muito mais ampla do que a gente pode entender. Ela inclui ter medo de alguém, sim, mas amplia-se a respeitar muito alguém, se controlada ou dominada pelas pessoas, adorar outras pessoas, colocar sua confiança nas pessoas ou precisar das pessoas. Então a palavra temor, que chama atenção, Velk aqui na sua definição, ela não deve ser entendida apenas no seu sentido lato, no seu sentido geral, no seu sentido comum, que é simplesmente ter medo de alguma coisa. Esta é uma definição possível. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medo de violência. O uso da palavra temor nestas duas expressões está correta. Temor, ter medo, se sentir ameaçado. Mas temor também pode representar profundo respeito, que geralmente é aquilo que Deus exige de nós quando diz que nós devemos temer ao Senhor. Não é simplesmente sentir no Senhor uma ameaça, mas sentir pelo Senhor profundo respeito. Então a palavra temor, ela possui diferentes tipos de significados de acordo com o seu contexto de uso, de acordo com o seu ambiente de uso. No caso aqui, o que Velk está nos chamando a atenção é que a palavra temor na Bíblia nem sempre é relacionada apenas a sentir-se ameaçado, mas a profundo respeito e até mesmo dependência. Homem, também aqui é mais simples, Assim como temer é uma palavra ampla, Velk também chama a atenção que a palavra homem também deve ser entendida uma palavra ampla, no sentido usado nas Escrituras. Essa palavra inclui homens, mulheres, crianças, ou seja, o que Velk está chamando a atenção é que nós não devemos nos apegar apenas ao gênero masculino, porque geralmente homem se entende por gênero masculino. Ou às vezes pode ser entendido também por humanidade, mas no caso aqui é um sentido amplo. Conclui o autor, A ideia por detrás da expressão temor do homem também é que cada pessoa em nossas vidas possui um potencial para nos controlar. O temor do homem pode ser resumido da seguinte maneira: nós colocamos as pessoas no lugar de Deus, no lugar de um temor do Senhor ordenado biblicamente, nós acabamos temendo os outros. Fantástica essa conclusão de Velk. E aqui eu coloquei mais abaixo um texto bíblico que sedimenta, que fundamenta esse tipo de entendimento, que é o quê? O nosso Senhor nos advertiu para que nós não venhamos a temer outras coisas, outras pessoas, a não ser Deus. Mateus 10, 28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno
tanta alma como corpo. Ou seja, se alguém a qual nós devemos alimentar temor é a Deus. Ele é o único capaz de nos lançar as pessoas para o inferno. Esta é a expressão que Cristo procura. Então, o que precisa ficar para nós fechado aqui nesse primeiro momento é que a palavra temor do homem e também temor a Deus consecutivamente, temor não é apenas ter medo, temor é ter respeito e de certa forma sentir-se controlado pela pessoa, pelo objeto ao qual você teme. Por isso que o Cristo está dizendo que nós devemos temer a Deus, não o homem. Existem outros autores que vão trabalhar com esse tipo de tema e aqui se aproxima muito a ideia de culto. Nós vamos ver mais adiante, vamos voltar a esse assunto, mas eu quero que os irmãos já vão percebendo, os irmãos e as irmãs, que o autor está nos conduzindo a pensarmos um pouco no culto religioso. Ou seja, quando eu começo a temer uma pessoa, eu começo a tributar-lhe um certo tipo de culto. Ou seja, eu começo a instalar ou a acreditar que aquela pessoa tem poderes sobre mim. Então há uma religiosidade no fato de eu temer alguma coisa. Então vamos guardar isso, a gente vai avançando. Os desafios. Então, no tópico 2. As pessoas facilmente podem ser controladas por outras. Essas forças recebem variadas titularizações, variados nomes. Por exemplo, reputação, pressão do grupo, agradar pessoas, codependência. Codependência é um termo, deixa eu atualizar os irmãos e irmãs. Codependência é quando eu sinto-me dependente da sua opinião. Eu digo, o que você achou? Ficou bom o trabalho? E se você disse que não ficou, eu me sinto fragilizado. Isso é codependência. Ou quando eu sinto necessidade da sua aprovação. Eu quis fazer tanto aquilo para agradar o Joel, mas não deu certo, então meu esforço não valeu. Isso chama-se codependência. Ou seja, a minha felicidade está dependente da aprovação de outra pessoa. Isto é temor do homem também. São momentos em que se assume grande importância o que a pessoa pode pensar de nós e a opinião dos outros começa a ser mais importante a partir daí do que a opinião de Deus. Parece que está vendo que o autor está nos conduzindo a mostrar que nós temos uma grande inclinação a termos a apreciação e a aceitação dos outros e às vezes mais do que a aceitação de Deus. Por não direcionarem corretamente sua fé em Deus, acabam se tornando escravos e escravas da opinião alheia. Como o Velk destaca, elas são controladas por qualquer um ou qualquer coisa que acreditem que possam lhe dar o que precisam. Já vivenciou ou experimentou algo assim? Você se deixa controlar ou permite-se controlar por qualquer coisa que você acredita que pode dar aquilo que você quer. Vou dar um exemplo aqui. Existem pessoas que acabam se escravizando em busca de um tipo de sonho, uma meta tão alta, uma meta tão desejada, que se a pessoa ela não consegue aquilo, ela se torna frustrado ou frustrada. Vamos dar um exemplo banal aqui. Às vezes ocorre muito isso em relação a casamento. Há uma idealização de uma pessoa e ela acredita que quando casar tudo estará resolvido. E a gente sabe, os casados, que o casamento é importante, é muito bom, mas ele é apenas um passo da nossa jornada. Nem tudo está resolvido, outros desafios virão. A ideia é que essa pessoa coloca no seu objetivo um poder controlador sobre si mesma. Quando atinge esse objetivo, geralmente ela se frustra porque aquilo se esvazia, como as coisas nesta vida são esvaziadas por si mesmas. Então isso acontece muitas frustrações pós-casamento às vezes. Isso é um exemplo, mas existem outras questões também.
Creio que um exemplo desse tipo de comportamento, também apontado por Weick, seja expresso na declaração de Raquel: dá-me filhos, senão morrerei. Já ouviram essa expressão, né? É Raquel querendo ter filhos. Ela não podia, Lia podia ter filhos, teve vários filhos, mas ela sentia uma necessidade compulsiva de ter filhos. Para ela, a sua vida não teria sentido se ela não tivesse filhos. Então ela promoveu aqui um tipo de culto. Ela colocou o seu ideal como controlador da sua felicidade. Quando é que você estará feliz, Raquel? Quando eu tiver filho. E agora? Não, agora eu não estou feliz. Por quê? Porque agora eu não tenho filho. Então ela está deixando uma situação controlar a maneira como ela se sente. Isto é codependência, isso é temor do homem, isto é não colocar o temor a Deus e colocar o temor nas criaturas. Então vamos avançar. Vimos aqui alguns conceitos bíblicos de Mateus e Gênesis. Vamos avançar para um terceiro nível. E agora aqui, Weick irá nos listar, alguns possíveis indicadores da presença do temor do homem. Então vamos observar, ele dá vários aqui, mas eu citei apenas 4 para nós ilustrarmos aqui um pouco mais o nosso desafio e aproximar de nós esse tema. Primeiro, a autoestima é um problema crítico para você? Essa, pelo menos no nosso país, é uma das expressões mais comuns do temor do homem. Se a autoestima é um tema que se repete na sua vida, há uma grande possibilidade de que a sua vida gire em torno do que os outros pensam. Você precisa que eles sustentem o seu senso de bem-estar e identidade. Você necessita que eles o supram. Então, a autoestima aqui é apresentado como um item que aponta para o temor do homem. Geralmente nós nos lembramos aqui da brincadeira de, às vezes, se eu não me engano, acho que o reverendo Hernandes, ele usa esse termo de uma forma invertida para mostrar uma preocupação indevida conosco mesmo. Você tem que se preocupar, diz ele, não com a autoestima, mas com a estima do alto. É um tipo de trocadilho. Você tem que se preocupar não em você se valorizar ou as pessoas te valorizarem, mas você deve se preocupar com o valor que Deus dá a você. Então, autoestima e estima do alto, entender o trocadilho, Mas é por aqui que caminha Weick. A nossa sociedade ela é muito preocupada ou orientada naquilo que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. Nós não devemos ter esse tipo de busca. O que as pessoas pensam sobre nós não pode definir o nosso valor ou a nossa condução. Mas aí está um item que, se você se sentiu tocado, você provavelmente sofre de algum assédio desse temor do homem. Um segundo aspecto, você se sente vazio ou sem sentido? Já sentiu fome de amor? Aqui novamente, se você precisa dos outros para completá-lo, você então é controlado por eles. Ou seja, todas as vezes em que você vê algo externo a você, que você precisa, você está atribuindo poder àquilo sobre você. Então você está sendo vítima também do temor do homem. Você sente inveja dos outros? Você então é controlado por eles e suas posses. Veja, até o sentimento de inveja é um indicativo do temor do homem. Então, quando eu começo a ter desejo por aquilo que é seu, eu acabo permitindo que aquilo que é seu exerça poder sobre mim. Então, isso é uma maneira de demonstrar temor do homem. Eu estou temendo mais a criatura do que o Criador. E o quarto item, As outras pessoas deixam você irado ou depressivo? Elas estão deixando você louco ou louca? Caso positivo, provavelmente elas sejam o centro controlador. Então aqui é fantástico. Ou seja, se alguém está promovendo esse tipo de sentimento em você, é porque você permite que isto venha a acontecer.
e esta pessoa acaba controlando você. Aqui por detrás desta informação está uma ideia, um princípio muito interessante que por vezes é esquecido, que é: nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Todas as vezes em que você atribui poderes ou os seus sentimentos às outras pessoas, você está abrindo mão de um poder que pertence somente a você. Então, isto é um princípio norteador. Vou dar um exemplo. Eu não posso forçar você a não gostar de mim, como eu também não posso forçar você a gostar de mim. Eu não posso pegar uma marreta, e dizer assim: não gosta de mim, ou goste de mim, e você simplesmente acionar um botão e falar: agora eu vou gostar, agora eu vou gostar. Não, por alguma leitura que você fizer acerca de mim, já deve ter feito, você vai me apreciar por alguma outra coisa ou não. Mas isso é uma decisão sua. Não sou eu que vou controlar seus sentimentos. Da mesma forma, eu não posso dizer que as pessoas controlam meus sentimentos. Sou eu. Eu que decido se vão me deixar irar ou não. Isso chama-se autocontrole, domínio próprio. Então, este é um princípio que ele acaba tocando, está em pano de fundo, está meio escondido, mas que não pode ser do nosso horizonte. É você que é responsável pelos seus pensamentos. Se você não gosta de mim, a culpa é tua, não é minha. É você que por algum motivo alimenta e me faz teu inimigo. Essa é a questão que Velk acaba tocando. Agora, passando por isso, então nesse primeiro momento, meus irmãos e irmãs, tocando nesses 3 aspectos aí, o que é o temor do homem, o segundo, desafios e alguns possíveis indicadores, a ideia aqui é despertar a nossa atenção para essa reflexão. Aqui nós percebemos que o assunto ele é muito grande, não é mesmo? E ele vai tocar em várias áreas da nossa vida. O fulcro, o centro é percebermos que a nossa fé, e aqui eu quero usar a palavra fé como uma expressão misturada ao temor, ela deve estar orientada para o Criador e não para Deus. Este é o foco do nosso estudo. Agora, a partir desse momento, nós vamos olhar um pouco mais para o que a Bíblia diz. Nós fizemos algumas leituras de algumas apreciações do livro, dos apontamentos. Agora nós vamos ver alguns textos bíblicos que referenciam, que dão base para aquilo que nós estamos reparando. Tá? Então, o item 4 aí. Quando é que tudo começou? Bom, tudo começou com o pecado. E aqui eu vou ler simplesmente uma transcrição do livro dele, que ficou muito boa. Diz Velk: uma das razões pelas quais tememos as outras pessoas é que elas podem nos humilhar. Isso ficou evidente desde o princípio. Imediatamente após o pecado de Adão e Eva, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus. Essa foi a estreia do temor dos outros, a consciência da vergonha. Ficar exposto, vulnerável e com uma necessidade de uma vestimenta de proteção. Aí eu acrescento embaixo o meu comentário. Certamente, embora Adão e Eva soubessem que estavam nus antes do pecado, isso não os afetava. Você lembra? Isso está lá em Gênesis 2:25, que Deus criou o homem e a mulher, estavam nus e não tinham problema com isso, com a sua nudez. Foi por meio do pecado que, de fato, biblicamente, foi introduzido o sentimento de vergonha, da sensação de exposição do olhar do outro. Desde então, na Bíblia, a visão da nudez vai cristalizando, vai mostrando a ideia de algo que está sendo visto, mas traz vergonha. E aí trago aqui 2 exemplos que também Velk se utiliza. O primeiro exemplo é o de Noé. Lembra que Noé amaldiçoa Canaã devido ao pai Cã ter visto a sua nudez? Há um texto bíblico que conta esta história, que Noé acaba se embriagando após o dilúvio, aquele episódio. Os 2 filhos sem Jafé vão de costas para cobrir a sua nudez, mas Cã não tinha feito isso. E por causa disso, Canaã acaba sendo amaldiçoado, ou Cã sendo amaldiçoado
por intermédio de Canaã. O caso é que houve uma maldição porque a nudez de Noé foi descoberta. Então, nudez e vergonha aparecem biblicamente juntos também com Noé. Com Jó também. Jó refere-se à sua nudez como uma condição que expressa a sua vergonha e humilhação. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então conclui Velk que o temor do homem possui essa dupla origem. Procede primeiramente de nossa própria condição de pecado e também pode ser despertada quando estamos nos julgando pelo olhar dos outros. Aqui começa a Velk a tocar na questão da idolatria. Então vamos parar um pouco aqui, só para nós fecharmos alguns pontos. O que precisa ficar claro, meus irmãos, é que de fato, e aqui não há o que dizer, antes do pecado a nudez não era problemática. É a partir do pecado que ela se torna problemática. E não é por causa dos seus corpos em si mesmos. E de fato o Velk acerta aqui uma interpretação bíblica bem pontual, onde ele coloca que o problema é a vergonha, porque eles sentem vergonha tanto um do outro. Lembra que eles se sentiram vergonha, o que eles fizeram? Cozeram plantas, folhas para se abrigarem. E também dizem que ouviram a voz do Senhor e correram para se esconder. Então a vergonha não era apenas do olhar um do outro, mas da vergonha do olhar de outro ser. No caso Deus também, porque Deus no Jardim do Éden ele estava corporizado como uma pessoa, Tudo demonstra no texto que Deus estava em uma teofania. O que é teofania? Quando Deus ele se manifesta como homem. Então Deus caminhava como Adão e Eva no Jardim do Éden, como eu e você caminhamos, uma construção, uma corporificação de Deus estava presente ali. Tanto é que ele chama, é uma voz humana que é sendo dita, onde está Adão, ele se referencia no lugar, tem uma referência procurando Adão e Eva no jardim. Enfim, ali estreia então de fato a vergonha. Então Velk ele vai bem acertadamente colocar esse aspecto de que o temor do homem ele está relacionado a esse senso de vergonha, de humilhação, que eu me vejo humilhado pelo outro. Então o temor do homem ele começa a mostrar-se como o medo de ser humilhado, o medo de me sentir envergonhado, de ser depreciado pelo outro. Aqui começa então a idolatria, a dar poderes para o outro. Agora o outro passa a ter poderes sobre mim. Antes só Deus tinha poderes. Quando não tinha pecado, ninguém tinha poder. Eva e Adão se olhavam nus, não tinha dificuldade alguma. Eram olhados por Deus nus, sem problema. Agora com o pecado, o poder, ele acaba circulando. As pessoas agora têm poderes sobre mim de me humilhar e de me envergonhar. Fantástico essa reflexão teológica de Velk. E aqui abre o caminho para a idolatria, ou seja, a ideia de que os outros têm poderes sobre mim, sobre nós. Então vamos ver um quinto tópico aí, a pressão do grupo como um indicativo de idolatria. O medo da rejeição pode ser então um indicativo de que há o temor do homem em nossos corações. Isso ocorre quando a aprovação dos outros passa a ser mais importante do que a aprovação de Deus. Alguns exemplos dados por Velk vão fundamentar isso, e eu trago aqui 2. Primeiro, do rei Saul. Acho que vocês lembram desse episódio. O rei Saul recebeu uma ordem para executar da parte de Deus. A ordem era eliminar os amalequitas. Creio que os irmãos e as irmãs lembram disso, Mesmo os amalequitas eram aquele grupo de pessoas que haviam sido atacado duramente Israel quando estava fugindo do Egito. Então naquele dia Deus jurou vingança, que faria guerra com os amalequitas. Isso está lá em Êxodo no capítulo 17, 18. E agora, no livro de 1 Reis, o governo estabelecido, a primeira coisa que Deus faz na agenda é buscar vingança com os amalequitas. E Saul precisava empreender. Mas Saul resolveu desobedecer. E ele mesmo declara o motivo. Pequei, diz Saul, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras.
porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. 1 Samuel 15, 24. Ou seja, Saul estava dizendo, eu deveria de fato ter matado todos os amalequitas. Ele matou todos? Matou quase todos. Guardou só o melhor do rebanho e o rei, né? A elite dos amalequitas, né? Alguns podem até dizer, Saul fez isso por causa de tentar poupar aí o melhor do rebanho para agradar o povo ou tirar alguma vantagem daquele grupo de pessoas ainda através dos seus principais líderes. Não interessa. O que interessa para nós é a declaração de Saul de que ele temeu os outros. Ele reconheceu que ele não cumpriu por causa do temor de outras pessoas. O apóstolo Pedro, agora no Novo Testamento, também nos traz duas situações onde o temor do homem, expresso pela pressão do grupo, o vitimou. Pedro, quando negou o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes, por exemplo, isso foi o temor do homem. Ele fez por pressão daqueles que estavam ao redor. E quem é que pressionou Pedro para que ele negasse o Senhor? Foram soldados? Foram generais? Não, eram pessoas do povo comum, uma mulher, uma moça. Ele se sentiu acuado e acabou negando o Senhor. Em outro momento, Pedro também, quando estava na igreja de Antioquia, isso está registrado em Gálatas, no capítulo 2, ele estava comendo com os gentios. De repente ele vê chegar uma comitiva de judeus vindo de Jerusalém, da parte de Tiago. Ele então pega o seu prato, sai da onde estava comendo com os gentios e vai comer com os judeus. Ele se sente pressionado pelo grupo. E aí Paulo o repreende porque ele agiu de uma maneira indecorosa, ele não deveria ter feito isso. Mas ele fez isso por quê? Com medo do que os judeus iam pensar dele por estar comendo com os gentios. Então veja, isso são pressões do grupo. Em algum momento nós nos sentimos inclinados a prestigiar mais as pessoas do que a Deus, porque nós temos medo das suas repreensões, nós temos medo dos seus pareceres. Isso aconteceu com Saul, com os amalequitas, isso aconteceu com Pedro por 2 vezes, no pátio onde traz Jesus e também na igreja de Antioquia. Então o temor do homem, ele é algo que está nos assediando a todo momento. Nós vamos, como que eu posso dizer, dinamizar com isso no decorrer da nossa vida. E cabe a nós direcionarmos a nossa fé, e aqui é uma questão de fé, não naquilo que o homem pode nos conceder, e aqui o temor do homem quanto à aprovação e respeito, mas em Deus. E este é o grande desafio que o autor nos coloca aqui. Agora nós vamos chegar no ponto máximo. Daqui são algumas considerações que nós vamos ver como isso agora desemboca totalmente na idolatria e no exercício correto, ou aqui no caso incorreto, mas por exclusão nós devemos colocar o uso correto. Nas considerações. Portanto, lidar com a pressão do grupo é um verdadeiro teste sobre o temor do homem. E observamos onde estamos depositando nossa fé. Devemos lutar contra colocar nossa fé nas pessoas, porque isso seria idolatria. E por que nos sentimos tentados a colocar nossa fé nas pessoas? Segundo Velk, isso acontece porque as pessoas são os nossos ídolos preferidos. Palavras de Velk, a partir de agora. Quando pensamos em ídolos, costumamos pensar primeiro sobre Baal e outras criações materiais feitas pelo homem. Em seguida, poderíamos pensar no dinheiro. Raramente pensamos em nosso cônjuge, nossos filhos ou um amigo da escola, mas as pessoas são os nossos ídolos por opção. Elas procedem a Baal e ao dinheiro. Como ídolo, as pessoas são coisas criadas, não o Criador. Está em Romanos 1,25. E não merecem nossa adoração. Elas são adoradas porque nós a vemos como se tivessem poder para nos dar alguma coisa. Nós pensamos que elas podem
nos abençoar. Continua ele: como em toda idolatria, o ídolo que escolhemos para adorar logo torna-se o nosso dono. O objeto do nosso temor nos domina. E embora insignificante por si só, o ídolo torna-se enorme e nos governa. Ele nos diz como pensar, o que sentir, como agir. Nós nunca esperamos que usar pessoas para suprir nossos desejos nos faça escravos delas. Isto é algo chocante. Geralmente parece, olhando assim, parece até mote de tema da novela dos anos 90. Não sei se vocês lembram das novelas dos anos 90, onde existia um personagem que era obcecado por outra personagem e fazia tudo para conquistar o amor daquela personagem. Lembra disso? Isso tem, por exemplo, eu vou aqui fazer uma alusão aqui, a Rainha da Sucata. Esse eu busquei de 1980, Regina Duarte. Um personagem dela, onde ela era obcecada por Tony Ramos. Meu Deus, eu era noveleiro, assisti mesmo. E ela fez tudo o que podia para ter o seu objeto de afeto, que era o ator. Claro que não era o ator, era o seu personagem, mas dentro da novela existia isso. E ela fez tudo o que podia para conseguir. Ou seja, a personagem, ela acabou tornando-se escrava do objeto de temor, porque aquele objeto acabou exercendo sobre ela um efeito de atração, onde ela não tinha como recusar isso. Então veja, a idolatria ela produz estas coisas. Todas as vezes em que eu temo alguma coisa, e por temor não é medo, mas o respeito, até desejo, eu coloco neste algo poderes sobre mim. Então o grande desafio aqui é que nós tenhamos esse tipo de consciência. Devemos lembrar que isto não é um exercício fácil. João Calvino já nos dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Em todo momento nós estamos elegendo coisas e pessoas que vão nos controlar. Olha, eu não estou feliz neste trabalho, mas se eu conseguir um outro, eu vou ficar feliz. Isto é temor do homem, isso não é verdade. O fundamento da sua felicidade não pode estar locado nas conquistas terrenas, deve estar no Senhor. A sua fé precisa ser colocada no Senhor. É aí que entra o Salmo 23, O Senhor é o meu pastor, Ele me basta. Se o Senhor não te basta, Ele não está sendo seu pastor. Outra coisa está sendo seu pastor, a expectativa de um trabalho, é a expectativa de uma melhora de saúde, é a expectativa do afeto de alguém, da aprovação de alguma pessoa. Então não é o Senhor que está te bastando, é outra entidade está te bastando. Então você está caminhando para a idolatria, você está depositando a sua fé não em Deus, mas em outras pessoas. Terrível, não? É engraçado como o desejo, e aqui eu achei genial essa expressão, essa frase final de Velk, O desejo, ela na verdade, quando você deseja algo, você acaba tornando-se escravo daquilo que você deseja. Por isso que você precisa desejar a Deus. Deus deve ser o teu Senhor. Se você desejar outra coisa, você se tornará escravo daquilo que você deseja. Isso vai submeter você a esse poder. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui um início de uma jornada, Nós vamos estudar isso no decorrer. Hoje nós fizemos uma introdução para entendermos o desafio de colocar a fé no local certo. E agora nós vamos tentar, a partir dos estudos de quarta-feira, não apenas reconhecer o problema, nós precisamos fazer isso hoje. A idolatria é um problema, a fé mal depositada é um problema, mas agora nós vamos ver como é que nós conseguimos direcionar isso para a fonte correta, para Deus. Hoje nós vemos a fé locada no local errado, Mais para frente nós vamos ver nas próximas quartas-feiras como deslocar isso para o centro correto, o centro controlador de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos crescer mais no conhecimento do Senhor. Amém.